Olá, amados. Aqui é o Raines, quem está falando. Eu sou pastor na igreja New Hope. Eu gostaria de trazer uma reflexão acerca da palavra de Deus para você nesse dia. Eu gostaria que você prestasse muita atenção no que Deus quer falar no seu coração. Eu gostaria de falar sobre influência. Qual é o tipo de influência que você tem sido na vida dos seus semelhantes, na vida da sua família, na vida da sua parentela, na vida dos seus amigos? O que você tem demonstrado acerca do que Deus tem feito na sua vida, para a vida daqueles que não têm a Deus, ou até mesmo na vida daqueles que já servem a Deus? Essa semana eu estava aprendendo um pouco e lendo um pouco sobre a biografia de um homem em que me chamou muito a minha atenção. E eu gostei demais da biografia dele, acerca de um físico atômico chamado Heisenberg. Heisenberg foi um cara que viveu na Alemanha. E quando ele estava na Alemanha, em 1939, até antes de terminar a guerra, ele teve uma ideia de criar uma bomba. E essa bomba seria a bomba que ia mudar a história da humanidade. E ia ser uma das maiores invenções e as mais terríveis de toda a história da humanidade. Mas, paralelo a esse homem, lá nos Estados Unidos, também tinha um outro, que também estava com a mesma ideia, de criar também uma bomba, algo que ia ser revolucionário, para definir essa guerra, para definir o que o Hitler estava fazendo ao redor do mundo e por aí afora. E o nome desse outro homem que estava já do outro lado era Oppenheimer, e esse outro que já estava do outro lado dos Estados Unidos. Mas algo me chama a atenção na vida desses dois grandes físicos atômicos. Era Einstein. Einstein já estava, nesse momento, sendo influenciador da vida desses dois caras. Mas um criou a bomba e destruiu duas grandes cidades, matou muitas crianças, matou muitos jovens, matou muitos idosos, matou muitos homens, muitas mulheres. E esse homem, no fim da sua vida, lá nos Estados Unidos, foi uma vida de fracasso emocional, fracasso na alma. Foi um homem que morreu com muita depressão, muita angústia, foi um homem que morreu com muita solidão na alma, devido à criação e devido à morte, devido a tudo que ele fez lá no Japão. E o outro homem que já vivia na Alemanha, a Europa teve ele como um preso, quase que um preso político, durante alguns anos, não o matou para poder conservar ele vivo, porque ele era a mente mais inteligente de toda a Europa. Ele foi liberto, depois de estar preso na Inglaterra, voltou para a Alemanha, e na Alemanha ele começou, então, a desenvolver um trabalho, ensinar tudo o que ele sabia. E hoje, em qualquer lugar que você chega da Europa, sabem o nome desse homem, falam sobre esse homem e comentam sobre esse homem. E o outro que criou a bomba, ele morreu nessa depressão. Mas o que me chama a atenção é que Einstein é que começou esse pensamento da física quântica. E ele influenciou esses dois outros físicos. E um ele foi para um caminho e o outro foi para o outro caminho. Isso me faz lembrar também a vida de Samuel. Para mim, Samuel foi um dos grandes profetas do Antigo Testamento. E Samuel ele influenciou demais a Saul. Samuel foi conselheiro de Saul. Samuel trouxe instrução para Saul. Samuel trouxe palavra para Saul. E para onde foi Saul e qual o caminho que Saul resolveu escolher. E esse mesmo conselheiro também trouxe conselhos para Davi, foi conselheiro de Davi, ajudou a Davi, qual foi o caminho que Davi escolheu. E também me faz, aqui a minha memória, lembrar acerca de Jesus. Tudo que Jesus ensinou para Pedro, tudo que Jesus ensinou para João, Jesus também ensinou para Judas. Nada, Jesus não fez uma seleção, vou ensinar só isso para Pedro, eu vou ensinar só isso para Judas. Tudo ele ensinou para os 12. Judas recebeu tudo aquilo que todos os outros estavam recebendo. E foi o próprio Deus que influenciou a vida desses homens. E olha a escolha de Judas, e olha a escolha de Pedro. Olha a escolha de Saul, olha a escolha de Davi. Olha a escolha de Oppenheimer. E olha também a escolha de Heisenberg. Eu queria fazer uma pergunta para você. Quem tem influenciado a sua vida? Quem tem sido seu mentor? Quem tem ensinado você? E quem tem ensinado para você? O que essa pessoa tem ensinado para você? E o que você tem colocado em prática através desse discipulado que alguém tem feito contigo? Que alguém tem ensinado para você? Eu quero trazer à sua memória agora que Jesus, ele amava muito a Judas, amava muito a Pedro. E ele trouxe palavras poderosas para Judas. Ele nunca disse que Judas ia para o inferno, que Judas estava condenado, que ele não amava Judas. Judas teve toda a oportunidade de escolher o que ia acontecer da vida dele, teve toda a oportunidade de escolher e mudar, escolher uma outra coisa, escolher um outro canto, escolher uma outra decisão.
de uma certa forma, até definir como ia ser o seu futuro. E ele escolheu aquilo que ele escolheu, que nós já sabemos. Então eu queria trazer assim na sua mente nesse dia, acerca de influência. Você é fruto de alguém. Quando a minha Bíblia e a sua Bíblia diz assim, vós serão conhecidos por causa dos vossos frutos. Não é que você vai ser conhecido por causa dos frutos do Espírito Santo na sua vida. Os frutos do Espírito Santo na sua vida e na minha vida são frutos do Espírito Santo. Não é fruto meu, não é fruto seu. A Bíblia já deixa bem claro, é fruto do Espírito Santo. Aqueles frutos que nós já conhecemos, paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Isso não provém de mim e nem provém de você. Isso provém de Deus. Então isso não é meu fruto, isso não é seu fruto. Isso é fruto do Espírito Santo se manifestando em mim. Então eu sou um fruto do Espírito Santo. Então, coisas do Espírito Santo desenvolvem na minha vida e eu estou aí propagando quem é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus. Quando se fala sobre frutos do Espírito Santo, é a mesma coisa que falar frutos de Deus na nossa vida. E quais são os frutos de Deus? Paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança, fé, controle. Agora, quando a Bíblia fala em João 14, do 7 em diante, sobre os meus frutos, quais são os meus frutos? Aí Jesus já diz ali que eu tenho que dar muitos frutos. E quais são esses muitos frutos que eu tenho que dar? E eu vou ser conhecido através dos frutos que eu vou estar dando. E vou ser até julgado através dos frutos que eu estou dando. Então eu quero fazer uma pergunta para você. Quais os frutos que você tem dado? Sabe que os seus primeiros frutos que você tem se chama filhos, se chama esposa, esposo. E depois você pode dizer que são outros frutos na igreja ou no discipulado. Eu quero te fazer uma pergunta. Quero fazer uma pergunta para você e quero que você reflita muito na pergunta que eu vou te fazer agora. Aonde você tem passado? Os discípulos de Jesus que seguem a você, como eles têm andado? Qual é o fruto que eles mesmos têm dado? Para as pessoas poderem dizer, olha ele aí, olha como que ele anda. Ele anda como o mestre dele. Me chama muita atenção, quando Paulo diz assim, eu vou enviar Timóteo. E seria como se eu estivesse aí com vocês. É só olharem para Timóteo, o meu discípulo amado, o meu filho amado. E gostaria também de chamar a sua atenção quando Jesus diz assim. Jesus diz para Pedro, Pedro, tu vai vacilar comigo ainda, Pedro, mas eu vou continuar te amando. E Pedro, uma vez, quando estava diante de umas pessoas que perguntaram para ele se ele era discípulo de Jesus, ele disse que não. Mas essas pessoas falaram para ele assim, rapaz, você se veste como ele, você anda como ele, você fala como ele, você parece com ele. Ele disse, não, eu não sou. Não teve como ele negar, ele se parecia com o mestre. E Jesus disse assim, ide por todo mundo e fazei discípulos. E discípulos semelhante a quem? A Jesus? Não, discípulo semelhante a você. Porque você anda igual a Jesus, você anda como Jesus, você é servo de Jesus, discípulos como você. Porque o discípulo quer dizer que é semelhante a você, faz como você faz, fala como você fala, anda como você anda. Então eu queria desafiar você a começar a fazer verdadeiros discípulos para Jesus, adoradores de Jesus, mas que andam na sua sombra, como Talmud e Talmadim. E eu queria deixar essa palavra de reflexão para a sua alma, para a sua vida nesse dia e dizer para você que ainda não está sendo um discípulo de Jesus ou é um discípulo de Jesus. Jesus está te chamando, Jesus está te convidando a ser um discípulo dele, a se parecer com ele, a andar como ele andou, a viver como ele viveu e ser como ele foi. E eu gostaria de orar por você nessa manhã e pedir a Deus que o sangue de Jesus, que vem sobre as nossas vidas e nos protege, nos guarda, nos banha, com a transformação do céu, com a cosmovisão do céu, venha sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir sobre a vida dos meus irmãos nessa hora que o Senhor venha trazer a tua graça, Deus transformador, o teu poder transformador, ó Deus, o teu Espírito transformador que nos transforma e nos faz ser discípulos de Jesus e nos faz ser parecido com alguém que anda com o Senhor aqui na terra, para nós chamarmos de líder, aquele que está nos liderando, aquele que está sendo exemplo para nossas vidas e aquele que o Senhor trouxe, Deus, ó Pai, como um instrumento do Senhor para ser instrumento em nossas vidas. Pai, quero te pedir pela vida de cada ouvinte
está nos ouvindo nessa hora, que essa palavra mesmo entre no coração deles e eles venham sentir mesmo esse incômodo, Deus, de ser discípulo, ó Pai, de alguém, estar caminhando com alguém e também fazer discípulos para o Senhor, porque discípulo gera discípulo. Muito obrigado, Pai, que o Senhor continua falando conosco, abençoando a nossa vida e trazendo revelação para nós, em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer um convite para você. Você que não congrega em nenhuma igreja evangélica, veja bem, que não congrega em nenhuma igreja evangélica, eu gostaria de fazer um convite para você. Do lado do Horto Florestal, né, você vai encontrar um templo, como você queira chamar, um templo, um tabernáculo, uma igreja grande, uma parede grande azul, escrito New Hope, como está no fundo aqui, New Hope. Essa é a igreja em qual nós somos pastor. O ministério já está com 1 ano e 2 meses aqui em Rio Branco, Acre. Queria te convidar a fazer uma visita todo domingo de 9 da manhã às 11h15 da manhã, é o nosso culto oficial. Não temos culto à noite no domingo. Toda quarta-feira, às 19 horas, começa o nonosso culto da palavra, estudo bíblico, doutrina, louvor, adoração. Toda sexta-feira temos vigília, 10 horas da noite até meia-noite, e todo sábado temos culto jovens. Você é convidado a estar conosco, venha participar, se você não tem compromisso em outro lugar. Deus te abençoe, foi muito bom falar com você. Até a próxima. Amém.